Olá galera, então vamos lá as principais figuras de linguagem que possivelmente cairão na prova, ok? Se liga aí galera. Ok galera, então nós temos aí as principais figuras de linguagem, né? A metáfora, a antítese, o paradoxo, a prosopopeia ou personificação, que são a mesma coisa, a onomatopeia, a hipérbole, o pleonasmo, a aliteração, o eufemismo e a gradação, ok? Então, eis aí as principais figuras de linguagem. Então, meninos e meninas, estas são as principais figuras de linguagem que trabalharemos, ok? Vamos ver agora uma a uma, né? E à medida que formos mostrando cada uma, nós vamos também discutindo um pouco sobre suas ocorrências e apresentando alguns exemplos, ok? Vamos lá agora a cada uma das figuras de linguagem por parte e com exemplo, beleza? Vamos começar aí com o pleonasmo, né? O pleonasmo é uma figura de linguagem, né, que consiste na repetição de uma ideia, né? Então, muitas vezes, os autores, né, os poetas, intencionalmente, eles acabam repetindo uma ideia já antes anunciada, com o fim de dar maior ênfase àquilo que ele está dizendo, né? Aí nós temos uma diferença entre o pleonasmo literário e o pleonasmo vicioso. O vicioso seriam aqueles casos em que nós, no dia a dia, usamos, né, muitas vezes sem nos darmos conta, como por exemplo, saia para fora, entre para dentro, subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, prefeitura municipal e tantos e outros casos, né? O literário, no entanto, o autor faz intencional para dar mais ênfase à sua ideia, né? Vai caber aí a vocês perceber quando é que uma ideia está sendo repetida, quando essa ideia já foi dita e, no entanto, ela está sendo posta de novo, ok? É só um pouco de atenção que vocês vão perceber, né? Então, no exemplo aí acima, nós temos enfermeira, estou com uma dor que dói muito. E a enfermeira diz, você está com pleonasmo. E ele diz, e isso é grave, enfermeira? Então, o pleonasmo aí consiste em quê? Na repetição da ideia da dor. Se ele está com a dor, não haveria necessidade de dizer uma dor que dói, porque na palavra dor já está implícita claramente a ideia de doer. Então, houve aí a repetição que foi considerado um pleonasmo. Para se evitar o pleonasmo, ele poderia ter simplesmente dito estou com a dor forte, ok? Então, vamos agora ver aí outros casos de pleonasmo. Você tem esses pleonasmos considerados viciosos, né? Pintamos casas a domicílio, se vai pintar casa só pode ser em domicílio. Proibido barulho sonoro, não existe barulho que não seja sonoro. E peixaria, temos peixe, então fica claro aí a redundância, né? A repetição das ideias. Por outro lado aí você tem dois casos de pleonasmo literário, né? Pleonasmos literários que, como eu já disse, são aqueles em que os autores fazem intencionalmente. Então, por exemplo, você tem aí Fernando Pessoa, o mar salgado de Portugal. Mar salgado seria um pleonasmo porque não existe mar que não seja salgado. Então, quando você diz mar salgado, você está deixando ou fazendo menção a uma ideia aí que é muito óbvia, que já está clara. Se é mar, tem que ser salgado. Então não haveria necessidade de caracterizar o mar, né, como salgado, ok? Aqui você tem outro caso, né, de Vinícius.
em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso, né? Então você tem mais uma vez aí uma repetição, rir meu riso. Se é rir, só pode ser riso, e só pode ser seu, né? Então, mais aí um caso de pleonasmo. Mas, como já falei, o autor, nesses casos aí, eles fazem intencionalmente, ok? Vamos aí para outra figura de linguagem, beleza? Então, meninos, vamos aí a mais uma figura de linguagem. Vamos aí agora falar um pouco sobre a antítese. O que é a antítese? A antítese é uma figura de linguagem que consiste na utilização de termos opostos, contrários. O próprio nome, antítese, já aponta para o seu sentido. Veja, o que é uma tese? Uma tese é uma afirmação. E anti é algo contrário. Como, por exemplo, higiênico e anti-higiênico. Então, higiênico seria uma colocação e anti-higiênico seria o seu contrário. Se higiênico fosse a tese, anti-higiênico seria a antítese. Ok? Então, antítese, como o próprio nome diz, né, trabalha com elementos que se opõem, elementos contrários a si. Então, isso vai ser muito comum, por exemplo, em utilização de termos como bom e ruim, bem e mal, céu, inferno, bonito, feio, né? Então, é muito comum a antítese na poesia, na literatura, porque o mundo, de um modo geral, ele é algo antagônico, né? Composto de elementos que se opõem a si mesmo. Nós mesmos, os seres humanos, também somos compostos por elementos antagônicos, né? Todo mundo tem um pouco de bem, um pouco de mal, um pouco de bom, um pouco de ruim, um pouco de feio e um pouco de bonito. Alguns têm só um pouco de feio e o outro pouco é feio também. Mas isso aí é outro caso, né? Então, muito bem. A antítese caracteriza-se por esses elementos que se opõem a si e acaba criando uma espécie de composição poética quando o poeta tenta unir esses elementos antagônicos. Ele acaba criando um estilo interessante, né? É muito comum nas músicas, no poema, bem recorrente esse tipo de figura de linguagem. Vamos ver aí alguns exemplos para nós fixarmos melhor, ok? Se liga aí. Só corrigindo um pouco, falando agora sobre a antítese, sobre os elementos, dizendo que são elementos que se opõem a si, não são elementos que se opõem a si. São elementos que se opõem entre si, né? Um elemento se opondo ao outro, não um elemento se opondo a si mesmo. No improviso, né? Falando de improviso e às vezes diz algo que foge um pouco da ideia que você quer passar. Então, a antítese é composta por elementos que se opõem entre si, ou seja, elementos que se opõem, que têm um sentido contrário ao outro, ok? Vamos aí, como já falei, alguns exemplos escritos, ok? Então, vamos lá, né? Um exemplo muito bom aí, está aí no trecho da música de Lulu Santos, né? Certas coisas, né? Que diz assim: não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite não em si. Então você tem vários elementos aí que constituem a presença da antítese, né? Silêncio e som, não e sim, dia e noite, como você pode perceber, são elementos antagônicos, né? Vamos aí a outro exemplo também, numa música muito boa do Herbert Viana, uma noite longa para uma vida curta, né? Então você tem os termos aí longo e curto, constituindo essa figura de linguagem aí que nós estamos chamando de antítese, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa aí, você pode dar uma pausa no vídeo e
rever o exemplo, ok? Ok, depois de falarmos sobre a antítese, vamos falar agora sobre outra figura de linguagem também bem parecida com a antítese, só que é uma figura de linguagem que pertence ao campo do pensamento, né, chamado de figura de pensamento, que é o paradoxo. Que é o paradoxo, né? O paradoxo lembra uma incoerência, algo que não faz sentido, mas que acaba tendo, que poeticamente ele acaba tendo sentido. Por exemplo, existe uma frase famosa do Sócrates que diz o seguinte: só sei de que nada sei. Então, ele está dizendo que não sabe de nada, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que sabe que não sabe. Então, ele não poderia dizer que não sabe de nada. Então, essa frase ela acaba sendo um paradoxo em si mesmo, né? Tem um sentido, é claro que nós entendemos o que ele quer dizer, faz sentido, mas ela é um pouco, vamos dizer assim, seria uma incoerência. Uma incoerência que faz sentido. Então, o paradoxo traz essa ideia de não fazer sentido, de não caber dentro de uma lógica, né? De não caber dentro de uma lógica. No entanto, diferentemente da incoerência simples do dia a dia, ou da incoerência textual, assim como nós vimos no pleonasmo, né, o paradoxo também é intencional. O poeta cria intencionalmente. Então, não pode ser considerado uma incoerência, mas é visto como uma figura de linguagem, porque o poeta faz isso intencional. Uma frase muito famosa de Camões, que diz assim, né, o amor é fogo que arde e não se vê. É ferida que dói e não se sente. Então, se dói, é claro que você sente, né? Mas se nós fôssemos pegarmos pela a lógica trivial, comum, seria incoerente. Mas o poeta quer com isso dizer que mesmo doendo, o amor é suportável, né? Então, é como se não doesse. É uma dor que dói e não se sente. Seria outro exemplo de paradoxo. Lulu Santos tem uma música, vou até mostrar aí o exemplo, que ele faz tudo que cala, fala, mais alto ao coração. Então, se cala, não fala. Como é que cala e fala? Mas também faz sentido, porque às vezes nós não falamos algo, mas aquilo está gritando dentro de nós. Então, o paradoxo é essa figura de linguagem que consiste vamos dizer assim, na união, muitas vezes, de elementos opostos num só pensamento, e ele acaba criando um sentido. Veja que é um pouco diferente da antítese, que a antítese trabalha com elementos também antagônicos, só que separados, cada um no seu lado, né? Já o paradoxo, ele busca unir esses dois elementos, muitas vezes antagônicos, num só pensamento, né? Aí cria essa ideia de incoerência, de paradoxo, ok? Vamos ver mais alguns exemplos também aí, escrito para nós fixarmos melhor essa ideia do que é ser um paradoxo, né? Tem pessoas que são altamente paradoxas. Ok? Então você tem aí uma frase, um verso, né, de uma música do Zé Cabaleiro, que tem dois termos aí antagônicos, né, o termo liberdade e prisão. No entanto, o autor conseguiu unir esses dois elementos num pensamento só, né? Que ele vai dizer que o que liberta é também prisão. Então, como é que algo que vai libertar, vai lhe aprisionar? Então, isso seria um paradoxo se nós pegássemos pelo senso comum. No entanto, filosoficamente, poeticamente, você sabe que tudo aquilo que, vamos dizer assim, a que você se entrega, acaba que você entende aquilo como liberdade e você passa a se apegar muito àquilo, aquilo vai acabar lhe aprisionando também de certa forma. Então, nestes versos aí do Zé Cabaleiro, nós teríamos um paradoxo. O que liberta é também prisão. Uma frase comumente usada no nosso dia também é: o trânsito está parado. Trânsito pressupõe
movimento. Se você diz que o trânsito, que é movimento, está parado, você também está criando aí um paradoxo. No entanto, nós sabemos muito bem o que essa frase quer dizer, embora se nós fôssemos pegar ao pé da letra, seria uma incoerência, beleza? Ok, vamos aí a outra figura de linguagem. Vamos aí a mais duas figuras de linguagem, menos recorrente no nosso dia a dia, né? Mais comum na própria poesia mesmo, no poema, na música, porque elas são consideradas uma figura de linguagem de som, né? A intenção dela é criar uma, vamos dizer assim, uma melodia harmônica. Então não é algo muito comum no nosso dia a dia. Eu estou falando da aliteração e da assonância. O que é a aliteração e o que é a assonância? A aliteração é uma figura de linguagem, né, que consiste na repetição de um som consonantal, né? Então você tem, às vezes, um verso que ele é muito recorrente, vai ser muito recorrente, por exemplo, uma determinada consoante, né? E a assonância, também muito parecido, outro recurso muito parecido, só que em vez da repetição do som consonantal, você vai ter uma repetição de um som vocálico. Como eu já falei, não é muito comum no nosso dia a dia, né, mais comum nos poemas mesmo, nas letras de músicas, e isso também nas músicas de hoje não é muito recorrente, porque quem buscava fazer isso com mais frequência são os artistas que valorizam essa questão da poesia, do poema, né? Então você vai encontrar isso aí com mais frequência em músicas consideradas MPB, né? Você tem, por exemplo, uma música do Fagner, As Velas do Mucuripe, né? Nas Velas do Mucuripe ele diz: vida, vento, vela, leva-me daqui. Então, vida, vento, vela, leva-me daqui. Você percebe claramente que há uma recorrência muito constante do som V, né? Então, isso aí seria um exemplo de aliteração. Outro local em que as aliterações são muito utilizadas é nos chamados trava-línguas, né? Nos trava-línguas é muito comum também a recorrência de sons consonantais iguais, como por exemplo o rato roeu a roupa do rei de Roma, e existem vários outros por aí, só para nós termos uma ideia. E a assonância, como já falei, seria um verso em que seria muito repetido uma vogal qualquer, um A, um E, um I, um O ou um, ok? Vou citar aí mais um exemplozinho para nós entendermos melhor, mas basicamente é isso, ok? Então, acompanhemos a leitura. Minha mãe amassa só, sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã, sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias, né? Então você vê aí claramente que nesse texto, né, nas falas das personagens, há uma recorrência muito grande das letras, dos sons consonantais M e S, né? Massa, amassa, minha, maçã. Então, uma recorrência muito grande do M e do S. Seria uma aliteração. Por outro lado, há também uma recorrência do som A. A massa se amassa na mesa. Sim, amassa só e salga a massa. Então, seria uma recorrência também do som vocálico A. Nós teríamos aí, ao mesmo tempo, uma aliteração e uma assonância, beleza? Muito simples aí. Como falei também, é fácil de ser percebido, porque visivelmente você vai perceber a recorrência de uma mesma letra, né? Quer seja vogal, quer seja consoante, beleza? Olá galera, vamos aí a mais uma figura de linguagem, né? Vamos falar agora um pouco sobre a
prosopopeia ou personificação. A personificação, a prosopopeia também é uma figura de linguagem muito comum, né, muito recorrente e fácil de ser reconhecida, né? Como o próprio nome diz, a personificação consiste em você atribuir características de seres vivos, né, seres humanos, a seres inanimados. Por exemplo, você dá características de seres vivos a uma xícara, a uma cadeira. Por exemplo, você dizer que a cadeira estava cansada de tanto se balançar, né, de tanto suportar o peso de alguém. Então, cadeira não cansa, quem cansa somos nós, seres humanos. Então, existe um poema muito famoso de G.C. Quirino, né, Agruras de uma Lata d'Água, né? Então, Agruras de uma Lata d'Água é um poema altamente prosopopeico, se é que essa palavra existe, né? Porque ele vai narrar a história de uma lata d'água e vai atribuir a essa lata d'água as características comuns de um ser humano, né? Então, muito simples de ser percebida, de ser identificada, muito recorrente nas fábulas, em poemas, em histórias de quadrinhos, né? Em apólogos. Os apólogos consistem exatamente nisso, né? São histórias cujos personagens são elementos inanimados, né? Então, existe um apólogo muito famoso de Machado de Assis, que é A Linha e a Agulha, né? Não sei se o título é esse, mas eu acho que deve ser. Então, também fácil de ser percebido e também recorrente no nosso dia a dia, né? Como você diz assim, o meu carro dormiu à noite na rua, o carro não dorme, né? Mas nós falamos isso constantemente, então também é uma figura de linguagem recorrente. Vamos aí a mais uns exemplos escritos aí para vocês lerem e fixarem melhor a ideia, ok? Simples, 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 beleza? Ok, acompanhemos a leitura. O sol amanheceu triste e escondido. O fogo dançava com o vento. O sol brilhava contente na manhã seguinte. Então, vejam aí que elementos como triste, né? O sol estar triste, o fogo dançava e o sol estava contente, são características próprias dos seres humanos, né? Então, esses elementos aí, o fogo e o sol, estariam personificados. Temos aí um exemplo de uma prosopopeia ou personificação, também, como já falei, muito fácil de ser percebido, ok? Ok. Vamos aí mais a outra figura, né? Estamos chegando já ao término de nossas figuras de linguagem. Vamos falar agora aqui sobre o eufemismo, né? Eufemismo é uma figura de linguagem também fácil de ser reconhecida, que consiste em quê? Consiste na utilização de termos menos chocantes, né? Na utilização de termos, vamos dizer assim, mais agradáveis, mais amenos, né? E isso é muito comum também no nosso dia a dia, né? Recorrente no nosso dia a dia. Às vezes você tem algo ruim para dizer para alguém e você não quer chocar, não quer magoar, não quer ser desagradável, e você vai procurar uma forma de dizer isso de forma que o sujeito não se magoe tanto, né? Então, por exemplo, né? Vamos supor que você vai demitir alguém, você é o encarregado de uma determinada loja, de uma empresa, e você é quem é responsável por demitir. Você chegou-se a uma conclusão que um determinado funcionário tem que ser demitido e coisa e tal. Então, você vai chegar e vai dizer, olha, a empresa está passando por dificuldades e, infelizmente, né, não vai mais poder pagar pelos seus serviços, né? Então, você diz assim, infelizmente, a empresa está passando por uma dificuldade financeira e a empresa não está podendo mais arcar com as despesas do seu serviço, né?
Então veja, você já disse que ele está demitido, né? Mas você tentou dizer isso aí de forma menos, vamos dizer, menos dura, né? Então o eufemismo é essa figura de linguagem que procura passar a mensagem de forma mais branda, menos, vamos dizer assim, agressiva, né? Ok, vamos apresentar alguns exemplos aí, só para vocês fixarem mais a ideia e perceberem como é que ela ocorre, ok? Se liga aí. Então vamos aí, né, fazer a leitura dessa tirinha para entendermos como é que o eufemismo ocorre nesse texto, né? Acompanhe aí. Ladrão, canalha e traiçoeiro. Ah, é? Pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Bom, então, indivíduo suspeito, de moral discutível e pouco confiável. Meu advogado já está na linha. Espera. Responsável por grandes verbas, conduta polêmica. E afinal, quem pode atirar a primeira pedra? Vamos ver. Pode fazer melhor do que isso. Homem do seu tempo, que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação? Ainda não sei se gosto do tom. Então, como você pode ver aí, né, houve a ocorrência de um eufemismo. Nós temos nessa tirinha aí a presença de um eufemismo e também, de certa forma, uma ironia, né? O autor está ironizando aí, criticando essa postura, né? Essa prática que ocorre atualmente na nossa realidade, quando as pessoas que têm um poder aquisitivo maior se sentem, vamos dizer, no direito de praticar os crimes e ainda de culpar, né? De culpabilizar as pessoas que o acusam de ter praticado esse crime. Então o eufemismo aí é um eufemismo, vamos dizer assim, que ocorre não espontâneo, não é voluntário. É como se o personagem aí ele tivesse sido obrigado a fazer uso do eufemismo. E como nós vimos, o eufemismo é uma escolha, quando você quer tornar o texto menos, vamos dizer assim, desagradável, menos agressivo. Nesse caso aí, não foi o personagem que quis, mas ele se sentiu coagido, obrigado, né? Mas não deixa de termos nesse texto a ocorrência de um eufemismo, ok? Vamos aí para mais uma figura de linguagem, beleza? Ok? Outra figura de linguagem, também recorrente e comum, tanto no dia a dia como na literatura, é a hipérbole, né? Ou exagero. A hipérbole seria o exagero bem exagerado, cara, altamente exagerado, né? Então, nós, no dia a dia, né, muitas vezes, sua mãe diz, eu já lhe pedi mais de 1000 vezes para você não fazer isso, coisa e tal. Eu sempre falo isso para ele, né? Ele nunca faz isso. Então, são formas de uso dessa figura de linguagem, que é a hipérbole, né? E muitas vezes é até chato, né? Nós ouvimos, você sempre faz isso, você nunca faz isso. Então isso acaba nos chateando um pouco, mas é uma figura de linguagem. É um exagero, né? Muito comum nas piadas, muitas vezes a graça de uma piada, de uma tirinha, está exatamente nesse caráter hiperbólico, né? Que tanto as piadas têm, como as histórias em quadrinho também. Muito simples de ser reconhecido, né? Muito básico, é uma forma exagerada. O que pode acontecer é que às vezes nós estamos tão acostumados com essas figuras de linguagem no dia a dia que a gente nem percebe que está diante de uma figura de linguagem, né? Então, como você diz isso constantemente, eu já lhe falei mil vezes, eu sempre te peço, você nunca faz isso, e a gente não percebe que está diante de uma figura de linguagem. Vamos ver aí mais alguns exemplos, só para nós termos uma ideia do que seria a hipérbole, ok? Se liga aí nos exemplos. Ok, né? Então a hipérbole é um exagero, o texto aí demonstra facilmente isso aí, né? Está muito calor, os jogadores estão morrendo de sede. Esse morrendo de sede aí é um exagero, né? Mais uma vez aí, estou morrendo de saudade. Eu também já falei 1000 vezes, né? E a linguaruda, né? Se nos vir aqui, vai virar mulher elástico, babar cachoeiras e morrer de rir.
Então você vê aí mais uma vez, né, o exagero nas informações, né? E depois continuando, e eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra. Então, enlouquecer aí também seria um exagero. Então, é muito comum no nosso dia a dia, né? Também presente em poemas, sobretudo quando os artistas querem dar ênfase, né, às suas produções. O Cazuza tem uma música, né, que o próprio nome já diz, exagerado, que constitui-se como uma hipérbole completa a música, né? Então, está aí facilmente explicado. Hipérbole é uma figura de linguagem facilmente reconhecido, né? É um texto que exagera, né, a informação, ok? Vamos aí a mais uma figura de linguagem para nós terminarmos esse módulo aí, ok? Ok, galera, chegamos ao fim, né, do nosso estudo aí sobre figuras de linguagem. Vamos finalizar aqui falando sobre a onomatopeia, né? Que é uma figura de linguagem facilmente reconhecida, fácil de ser identificada. É uma figura de linguagem que consiste na tentativa de reprodução de sons, na tentativa de reprodução de ruídos, de barulhos, né? Altamente recorrente nas histórias em quadrinho, né? As histórias em quadrinho faz uso de uma linguagem verbal e não verbal, e sempre que aparecem cenas que têm barulhos, ruídos, os cartunistas, né, os desenhistas, eles procuram reproduzir esses sons através de palavras. Então surgem aí as onomatopeias. O nome é um pouco, vamos dizer assim, estranho no nosso dia a dia, mas, como já falei, a identificação é muito fácil, né? Então, onomatopeia, figura de linguagem que consiste na reprodução de barulhos, na tentativa de reproduzir os sons, barulhos, né? Como já falei, altamente recorrente nas histórias em quadrinhos. Valeu, galera! Vamos lá. Ok, galera, como vocês podem ver aí, a imagem, né, é autoexplicativa. Cada balãozinho aí desse aí procura reproduzir os barulhos, né, os sons que esses personagens estão produzindo. Ok? Como falei, a onomatopeia é uma figura de linguagem facilmente reconhecida. Ok? Bons estudos para todos. Vamos lá. Salve, salve, galera. Chegamos aí ao fim do nosso estudo sobre as figuras de linguagem, né? Eu espero que o texto tenha sido válido, né? Que o vídeo tenha sido suficiente para vocês entenderem o assunto. Desde já agradeço a participação de todos e a colaboração. Que Deus vos abençoe e que vos proteja, ok? Tchau, galera. Fique com Deus. Fique na paz.